Olá, paz e bem pro teu coração, pra tua vida e pro teu espírito. Tema de hoje, e aí? Medo, ansiedade ou hipocondria? Só sei que em todas as situações, Jesus diz, acalme-se, porque medo? Vivemos em tempos em que o medo tem assolado muitos corações. O medo de um assalto, de escuro, de doenças, de acidentes, de solidão, de fome, abandono e o medo de sentir medo. Às vezes, nos tornamos tão infantis em sentir medo, até de coisas que não irá acontecer. Nós criamos nossos monstros imaginários. Tanto é fato que se alguém vier dizer, para com estes medos, sai dessa, achamos que o outro e a outra também os têm. Mas bem poucos param para pensar, por que tenho medo? E estes mesmos que pedem a ajuda de Deus ou dos anjos, mas se depararem com um anjo, cai duro de medo ou vai aos gritos. É bom sabermos que o medo e a ansiedade não só dão as mãos, mas também andam juntos. A ansiedade é como uma capa, um celular ou um adereço, tipo uma joia. A maioria das pessoas tem, pois a ansiedade pode até não dar as mãos para o medo, mas ela é gerada por ele. Ela aparece, na sua maioria, antes de você enfrentar ou tiver que resolver algo. A ansiedade também é um distúrbio psicológico. Ela age como a maçaneta da porta, que apresenta uma casa aberta, mas ao mesmo tempo sem a luz do sol, fechada, sem brilho, sem vida, um encosto sombrio. Age como a corda desafinada de um violão, atrapalha tudo, criando desarmonia. Ela também age como um radiador de carro, fervendo e escorrendo. Precisa desligar o carro para esfriar. Isso é, acalme-se, ore, cante, tome um banho frio e, se puder, busque ajuda. Se você observar bem e refletir, verá claramente ela segurando o medo. Tá, mas e aí? Aonde entra o hipocondríaco e a hipocondríaca? Bom, até onde sabemos e pesquisamos, é que os hipocondríacos são as primeiras pessoas amantes das ideias de derrotas, doenças e pensamentos negativos, que não têm outra preocupação a não ser dor, doença, sempre pensando no pior, no que é mais grave. Poderia até aqui juntar os hipocondríacos com os da síndrome do pássaro com dor. É aquele ou aquela que só fala numa dor, que só reclama de uma dor. Quando você pensa na pessoa, você lembra dela com dor, porque ela só reclama daquilo. Então são viciados em reclamar de uma dor, em se queixar de uma dor, e muitas vezes uma dor que já virou até psicológica, de tanto que a pessoa está viciada nessa reclamação. O hipocondríaco é pior, ou se é. Exemplo, você deve conhecer uma pessoa com sintomas de hipocondríaco ansioso, que ao ver um sinal de mancha em sua pele, por exemplo, já inventa 1001 teorias, entra num processo de ansiedade e desespero. Ai meu Deus, isso aqui pode ser um câncer, pode ser doença tal, e já começa a ir nas redes sociais procurar, mancha na pele significa tal doença, aí aparece câncer, isso, aquilo, e a pessoa entra num ciclo, num desespero total, ou entra num processo de sentir um cansaço. Ai, esse cansaço que eu estou sentindo é estranho, deve ser do coração, deve ser da respiração, meu pulmão, eu tô com isso, eu tô aquilo, e a pessoa começa com as teorias da conspiração. Ao ver, por exemplo, a urina, tá numa cor diferente, não pensa e raciocina. Eu bebi tal líquido, ou não estou bebendo tanta água, e já começa a entrar num processo de desespero, já vai atrás de remédios e de curas, e entra num processo de desespero. Se está próximo de alguém que está doente, e a pessoa começa a relatar os seus sintomas, o que tem, o que não tem, a pessoa já começa a pensar, eu tenho isso. A pessoa falou que está com tal doença, e eu tenho esse sentimento. A pessoa falou que começou a ver, tem um câncer e começou a ver manchas no corpo. Eu tenho manchas. E a pessoa começa a entrar numa neura e num total desequilíbrio psicológico. É bom também saber que tanto o ansioso e o medroso e o hipocondríaco quanto mais abrem a porta para a depressão,
derrotas, lágrimas e síndrome do pânico. Por isto, precisamos, com constância e urgência, fazermos uma avaliação mental, psicológica e espiritual para assim nós termos vida. Edson, o que você diz mais? Cisa, pesquisando, vi que o nome hipocondríaco vem do grego. Hipo quer dizer condrós, né? Que significa abaixo. Não é? Exemplo, uma hipotermia, uma temperatura baixa, anormal. Não é? Por aqui já fiz minha analogia, não é? Já dá para ver e ter uma ideia que um hipocondríaco jamais estará em alta. Não é? Hipocondria, não é? Vem do hipocôndrio, região abdominal, região do fígado, do baço, não é? E até mesmo do estômago. Tá aí também, né? Uma pessoa que tem muito medo, não é? Ansiedade, é hipocondríaco. Ou hipocondríaca. É um candidato potente a ter verticulite, dores no estômago, qualquer sistema nervoso abalado, melancolia, murmuração, reclama de tudo, não é? Cara feia, sempre para baixo, sistema nervoso abalado. Mas o bom é que a medicina evoluiu para nos mostrar que o hipocondríaco ou a hipocondríaca tem tudo a ver com o psiquismo doente. Exemplo, são pessoas que se automedicam. De repente é por aí que sabe aquele ditado que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Porque tem pessoas que se automedicam, não aceita, não é? Já tem seus remédios prontos. Outros que vai ao médico com o diagnóstico pronto, para que o médico confirma a sua imaginária dor ou doença. Eu tenho isso, doutor. E outros hipocondríacos que têm medo de ir ao médico. Vai que ele me fala que eu tenho uma dor, uma doença, não gosto de médico, não é? Para que eles não confirmem ou não falem nada. Vai que ele fala que eu tenho uma dor, uma doença. E é bom também saber que o grande inimigo, ou irmãos gêmeos dos hipocondríacos é a ansiedade, aquela do suor frio, boca seca, na verdade, tremedeira, palpitação, sem falar que o hipocondríaco ou hipocondríaca exala na face, tristeza, não é? Nada tá bem, tudo parece que tá vendo um monstro na sua frente. É um candidato ou uma candidata forte à depressão, pois estes reafirmam para si dor, doenças e por aí vai. Sim, de doenças que não tem ou que jamais terá. Sem falar que o hipocondríaco ou a hipocondríaca tira da sua mente e projeta nos seus olhares, não é? Dores, doença, não é? Você já percebeu pessoas que andam cabisbaixo? E vê vírus em tudo. Em casa tem aquela mania, não é? Tem que fechar a janela. Se alguém espirra na rua, Deus me livre. Sendo assim, um hipocondríaco ou uma hipocondríaca é levado, hora ou outra, a entrar em pânico. É uma porta aberta também para a síndrome do pânico. Um dos tempos em que mais foi revelado em que os hipocondríacos saíram do armário, não é? Foi a Covid. Casas fechadas, não é? Esterilizada até por fora. Vento não podia entrar, e sabendo que o vento era bom, não é? Sim, quarto, fechado no quarto, parecendo cavernas de urso. Comida esterilizadas, não é? E muitos casais entrou no jejum sexual para não se tocarem. Diálogo falando através de vidraças, não é? Carros de vidros fechados, não é? Com medo até do ar que sai do escapamento. E o que se sabe é que muitos agora já não se escondem mais. Eu atendi uma pessoa esses dias na rua, atendo muitas pessoas na rua, que saiu de um Uber e estava tremendo, porque o Uber, o motorista espirrou e ela estava em transe e eu tive que conversar, acalmar, síndrome do pânico estava ali. Hipocondria. Sendo assim, e é por isto que os hipocondríacos e hipocondríacas é levado a entrar na síndrome do pânico só de saber que alguém tem uma doença ou que vai passar perto. Ou de ver, não quer nem ver. E se passar perto de um hospital, fecha a janela do carro ou quarteirão. Não é? Tem taquicardia e ansiedade de imaginar que alguém tocou ou entrou na sua casa ou tem algum problema de saúde. Não é? Eu já atendi tantos, não é, que deixaram de viver por causa dessa imaginária doença da hipocondria. Bom, vamos fazer assim? Vamos para o próximo vídeo que eu termino esse assunto.
E aí, até lá, um beijão no teu coração, estamos juntos, livre-se da hipocondria.